Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje venho mais uma vez aqui gravar um vídeo para nossa compreensão espiritual, para a gente poder ter uma compreensão maior, um pouco maior da Bíblia Sagrada. E na Bíblia existe muitas histórias de exemplos de o que podemos fazer, do que não podemos fazer, o que não devemos fazer e como devemos fazer para agradar o coração de Jeová Deus. Amém? Queridos, mas antes quero te pedir aí a sua ajuda com esse canal, para você que não é inscrito, para você dar o seu like, se inscrever no meu canal e ativa o sininho das notificações, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube poder avisar você. Amém? E você, irmão, que sentir no seu coração, compartilha também esses vídeos, compartilha com o máximo de pessoas que você acha que essas palavras vão chegar numa hora certa, numa boa hora, tá? Porque seja você também um mediador da palavra do Senhor, tá? Queridos, hoje eu quero trazer uma história que está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 19 e versículo 1. Hoje eu quero contar uma história do Velho Testamento, que, para ser honesto com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia Sagrada. Ela pode muito bem ser considerada inapropriada para menores de idade. Então, antes de assistir a esse vídeo, quero ter certeza de que você saiba que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode até desencadear algum tipo de trauma do seu passado. Queridos, a história que eu me refiro é encontrada no capítulo 19 e 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas estão familiarizadas com o capítulo 19, mas não leio o resto da história, né? Não leio o resto de toda a história. Eu acredito que há várias lições importantes que você e eu podemos aprender com essa história tão perturbadora. Primeiro contarei a história de uma forma mais dramática possível e em seguida exploraremos as lições que eu acredito que podemos aprender desses acontecimentos. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, junte-se a mim no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia em uma parte remota da região montanhosa de Efraim, adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Prestar atenção nessas palavras, amado. O que eu quero é que você entenda que aqui está um homem levita que vivia na parte norte de Israel. E ele adquire uma mulher para ser sua concubina ou esposa, como você quiser chamar. Ela estava morando no sul de Belém. Ela foi infiel a ele e o deixou, voltando para a casa do seu pai, em Belém de Judá, aonde ficou ali por 4 meses. E esse levita, ele quer ter sua esposa de volta. Então, o que ele faz? Ele viaja do norte da região montanhosa de Efraim para o sul de Belém, para ir à casa do seu sogro e ficar com ela novamente. Chegando lá, seu pai é muito hospitaleiro. Várias vezes ele diz: eu tenho que ir embora. Me dê a minha esposa para que eu possa voltar para minha casa. E o pai dela diz: não, fique mais uma noite. Agora já está tarde. Descanse e partam amanhã cedo. E aí ele diz: está certo, ficarei mais uma noite. Irmãos, e isso se repete
por vários dias, até que finalmente o homem diz: com todo respeito, eu aprecio muito a sua hospitalidade, meu sogro, mas eu agora realmente preciso ir embora. Tenho que ir para a minha casa. Então, finalmente ele sai para ir para a sua casa. E aí, vai com a sua esposa, com o seu servo, mas querido, é aí que toda a tragédia vai ocorrer. Enquanto o homem estava com sua concubina viajando do sul de Israel, em Belém, em direção ao norte para Efraim, eles estavam perto de Jebus, e o dia já estava quase acabando. E o seu servo disse ao seu mestre: Senhor, vamos parar na próxima cidade de Jebus para passarmos a noite. Mas seu mestre respondeu: não pararemos em uma cidade estrangeira, onde não há israelitas. Vamos continuar para Gibeá. Então o servo dele sugeriu: então vamos nos apressar. Vamos tentar chegar a uma dessas cidades, Gibeá ou Ramá, que são cidades israelitas. Então continuaram sua jornada, e o sol já se pôs quando eles se aproximaram de Gibeá, em Benjamim. Eles chegaram e, para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em suas casas. Irmãos, eu quero te dizer aqui que a hospitalidade era um aspecto significativo da cultura israelita. No final, era impensável que um estrangeiro ficasse na praça, entendeu? E ninguém o recebesse em sua casa. Aquilo ali era uma coisa, na sua cultura, é uma coisa que era impensável de acontecer. Mas no final, um velho apareceu na praça e perguntou: por que vocês ainda estão aqui? Ninguém os recebeu em sua casa? Eles responderam: não, ninguém nos recebeu. Então o velho disse: vocês podem ficar comigo esta noite. O levita respondeu: ótimo, só que para te avisar, não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos burros, para mim, para minha concubina e para meu servo. Só precisamos de um lugar para passar a noite e descansar nossas cabeças e um teto para nos abrigar. É tudo o que precisamos. E o velho respondeu: sem problemas, vocês podem ficar comigo. Então o levita, seu servo e sua concubina foram passar a noite na casa deste homem, em Gibeá. Então, quando estavam instalados, irmãos, prestem bem atenção, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa: traga ao homem que está na sua casa, para que possamos fazer sexo com ele. Meu querido irmão e minha querida irmã, é aqui que a história começa a ficar séria e macabra. Há homens perversos vivendo em Gibeá, benjamitas, que vão até a casa deste velho e dizem: sabemos que você tem um convidado em sua casa, traga-o para fora, para que todos nós possamos fazer sexo com ele. Amados, observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: por favor, meus irmãos, não cometam esse ato maligno. Afinal, este homem veio sob meu teto. Não cometam esta atrocidade vil. Olha, deixe-me trazer minha filha virgem e a concubina dele. Abusem delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam essa coisa ultrajante contra este homem. Irmãos, o que acontece a seguir é impensável. O homem pegou sua concubina e a trouxe para eles. E eles estruparam e abusaram dela a noite toda, até de manhã. Ao amanhecer, eles a deixaram ir. Por isso que no início eu disse que esse vídeo não era apropriado para menores e podia desencadear alguma coisa no seu passado. Porque imagina que há um grupo de homens pervertidos e eles estão se revezando para abusar daquela mulher durante toda a noite, até de manhã. Foi quando eles a deixaram ir. Então, pela manhã, a mulher voltou
e quando amanheceu, ela estava deitada na porta da casa onde seu senhor estava. Ela mal teve forças para voltar para dentro da casa. Ela simplesmente desabou na porta da entrada e ficou ali, sem forças. E, meu querido irmão e minha querida irmã, observe o que vem a seguir. A Bíblia diz que quando seu senhor levantou de manhã, ele abriu a porta da casa e saiu para continuar a sua jornada e viu sua concubina desmaiada na porta da casa, com as mãos na soleira. Levante-se, vamos embora, disse ele. Mas não houve resposta. A mulher tinha sido tão abusada que não aguentou e morreu. A Bíblia diz que ele a colocou em seu jumento e foi para a sua casa. Irmãos, se acham que é o fim da tragédia, estão enganados. O que vem a seguir é estarrecedor e horrível. Diz o seguinte: quando ele chegou em sua casa, ele pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou ela em 12 pedaços, membro por membro, e então a enviou por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram que nada parecido tinha acontecido ou foi visto desde o dia que os israelitas saíram da terra do Egito até aqueles dias. Irmão, vamos pensar sobre isso e vamos analisar. Esse homem levou sua concubina para sua casa, cortou-a em 12 pedaços, anexou uma carta a cada parte do corpo dela e enviou um pedaço diferente do seu corpo para as 12 tribos de Israel, detalhando exatamente o ocorrido que tinha sido feito por seus próprios irmãos. Uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Quando as outras tribos viram e leram a carta e souberam o que tinha acontecido com essa mulher, ficaram escandalizados, pois nada como isso jamais tinha acontecido em toda Israel. Irmãos, a partir daqui quero analisar algumas questões sobre tudo isso. Primeira questão: quando não há responsabilidade em nossas vidas, tendemos a nos desviar fortemente do caminho correto. Em Juízes 191, que lemos antes, diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Prestar atenção nessas palavras? Quando não temos que ser responsabilizados, quando não há medo de não termos que nos explicar ou culpados por nossas decisões e ações, estamos mais propensos a tomar decisões equivocadas e ruins. Pois achamos que podemos tomar decisões isoladamente, sem ter que responder a mais ninguém. E é exatamente isso que estava acontecendo em Israel. Não havia rei, havia uma lei, mas ninguém estava respeitando mais. Ela não estava sendo aplicada e cada um fazia o que queria ou sentia vontade. E como resultado, acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginariam que fariam. Segunda questão: precisamos garantir que tratemos cada ser humano como portador da imagem e semelhança de Deus. Percebam, irmãos, que o velho disse que seria errado para eles fazerem o que quisessem com o levita, mas eles poderiam fazer o que quisessem com sua filha e com a concubina dele. A sua mentalidade era que a vida e a virtude desse homem eram mais valiosas do que a da sua própria filha e da sua concubina. Queridos, precisamos ter certeza e consciência e filtrar tudo em nossas vidas. É por isso que temos que filtrar as cenas que assistimos, as coisas impróprias, as coisas ruins, como novelas, como filmes, como pornografias. Temos que filtrar tudo em nossa vida, as músicas que ouvimos.
Muitas vezes estamos ali enaltecendo, o demônio enaltecendo uma promiscuidade em certas músicas e nem se damos conta disso, porque a baladinha é tão legal, a baladinha agradável aos ouvidos, e aí você nem muito mal você percebe o que é que a letra diz, e muitas vezes a letra diz sutilmente, vai tudo contra o que a gente está pregando. Então nós, como pessoas de Deus, temos que nos policiar sobre tudo isso. Temos que nos santificar a nossa vida em tudo que assistimos, em tudo que vemos, em tudo que, até piadas que ouvimos, porque aí é que mora o perigo. Hoje, com a internet e com a pornografia online, e você sabe que não pode estar assistindo, pensa em cada pessoa, cada garota, cada mulher ou criança que você está olhando, ou que é uma portadora da imagem de Deus. Ou então pensa como se fosse a sua filha, como se fosse a sua irmã, como se fosse a sua mãe. Imagine se você gostaria, se alguém olhasse para elas também, fazendo as coisas que você está vendo elas fazerem na tela. Percebeu essa questão, irmão? Se pôr no lugar do outro, que a Bíblia diz. Não faça com os outros aquilo que não quer que seja feito com você. Agora eu quero botar também uma terceira questão em tudo isso. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos, e a tendência de fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. É simples e fácil. Você vê, quando olhamos para o livro de Juízes como um todo, vemos uma nação de pessoas que lentamente se afastaram de Jeová Deus. Ela se desviou lentamente. E o que percebemos nos capítulos 19 e 21 é o ápice desse afastamento de Deus, e mostra o quanto longe as pessoas como um todo podem se afastar de Deus e fazer o que é errado e desagradável ao coração de Jeová Deus. Irmãos, meu querido irmão e minha querida irmã, nós não somos diferentes, pois se não tivermos em conexão próxima com a palavra de Deus, com certeza nos afastaremos dos caminhos do Senhor e daremos brecha para o diabo agir em nossa vida. E quando percebermos, estaremos fazendo tudo que desagrada o coração de Deus. Deu para entender? Com a pornografia, com a traição, com a fornicação, com a mentira, com a inveja. Não estou colocando aqui, irmãos, nem o assassinato, o roubo, o vício, porque muitas vezes dissemos, esses pecados nunca vou cometer, não é verdade? Irmãos, e essa história, queridos, está longe de acabar. As consequências desse ato foram trágicas para o povo de Benjamim, a ponto de desencadear uma guerra com as 11 tribos de Israel. E eles foram e mataram quase todos os homens da tribo de Benjamim. Só sobrou 600 homens em toda a tribo. Quase que por causa desse ato impensado, a tribo foi toda extinta. Irmãos, eu quero colocar também mais uma quarta questão. Presta bem atenção. Cada decisão ruim ou errada que tomamos tem consequências que não podemos escolher ou controlar. A decisão das 11 tribos de vir lutar contra a tribo de Benjamim quase dizimou a tribo. Depois eles ficaram com remorso e com pena dos benjamitas, visto que mesmo errados, eles eram seus irmãos e uma tribo estipulada por Jeová Deus, como as 12 tribos de Israel. E por causa deles, só ficariam 11 tribos. Então, eles também temeram a Jeová Deus, eles também temeram a Deus por esse ato. E aí, irmão, eu quero te dizer, você pode escolher o seu pecado, porque Deus deu livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que quisesse.
mas você não pode escolher e controlar suas consequências. Então, os israelitas vão e tomam outra decisão ruim. Atrás de uma decisão ruim, mais outra decisão ruim. Aí vem decisões ruins atrás de decisões ruins. O que eles fazem? Eles vão, existe um clã chamado Jabes de Gileade, e eles vão lá e matam todos os homens desse clã. Por quê? Porque existem 400 mulheres virgens nesse clã, que nunca tiveram com homem nenhum. Então eles pegam essas mulheres, essas 400 mulheres, e vão e dão aos 600 homens benjamitas, para que eles possam se reproduzir, casarem, se reproduzirem e continuar seguindo com a tribo. Mas, queridos, há um problema de matemática simples, pois haviam 600 homens para 400 mulheres. Então, 200 homens de Benjamim ficariam sem esposas. E o que vemos aqui é uma decisão ruim atrás de outra decisão ruim, que leva a outra decisão ruim. O que aconteceu é que os israelitas fizeram um voto de não dar suas filhas em casamento a nenhum dos benjamitas por causa desse ato. Mas eles disseram em seu coração, o voto não diz nada que elas fossem levadas, se elas forem levadas. E aí vem outra decisão ruim. Então envia uma mensagem dizendo que havia um festival chegando na cidade, uma festa, e basicamente algumas das nossas filhas vão dançar e se divertir nessa festa. Não podemos dar nossas filhas a vocês por causa do nosso juramento, mas se vocês a encontrarem e a sequestrarem, a culpa não é nossa, e estaremos livres dessa culpa, porque tecnicamente não demos nossas filhas a vocês por causa do nosso juramento. E vocês, restantes, podem ter uma esposa e se reproduzir. Então fizeram assim. Os benjamitas vão a essa festa e sequestram essas 200 mulheres, enquanto elas dançam nessa festa, e as tomam como suas esposas. Irmãos, essa história, se não estivesse na Bíblia, eu sei que muitos não acreditariam. Mas, avaliando essa história, vemos quantas pessoas foram prejudicadas pelos atos e decisões ruins de um único grupo de pessoas ruins. E as consequências quase foi a destruição de uma nação inteira, porque a maioria dos benjamitas não tiveram nada a ver com esse ato, impensado que esse pequeno grupo fizeram, mas mesmo assim eles morreram na batalha. As mulheres tiradas de suas famílias e dadas a esses benjamitas também foram prejudicadas. A morte dos homens de Jabes de Gileade, tudo isso aconteceu por causa das más decisões ruins. Agora eu quero colocar a última questão, meu querido irmão e minha querida irmã. Jeová Deus tem graça para nós, para todos nós, mesmo em meio de nossas decisões mais destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Os benjamitas pegaram o número de mulheres que precisavam e voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas retornou também para a sua própria tribo e família. Irmãos, embora Deus foi misericordioso em permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e não fosse extinta, mas houve consequências graves por suas decisões. O que aprendemos desse relato de hoje é que nossas decisões, nossas consequências e nossas más decisões têm consequências que muitas vezes não podemos ser medidas e controladas. Por isso, a importância de se estar sempre em conexão com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, e procurar seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E em nossas orações, pedimos sempre sabedoria e discernimento para sempre tomarmos as decisões que agradam ao coração de Jeová Deus e não seguirmos nosso próprio entendimento.
Porque a própria Bíblia diz, irmão, nosso coração é enganoso, certo? E nós não temos como controlar as reações e as consequências de nossas decisões ruins que tomamos sem Deus. Temos também que aceitar Jesus como Senhor e governador da nossa vida. E aí sim, você vai sempre tomar as decisões corretas. Por isso, eu quero te falar hoje, irmãos, se você quer aceitar Jesus, se você quer passar a tomar as decisões corretas na sua vida, se você quer tomar as decisões acertadas para o seu enaltecimento, baseados na palavra de Deus, e você tem necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite agora, aonde você estiver, feche teus olhos e fale com você mesmo no seu coração e na sua mente. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e governador da sua vida. E pare todas as práticas erradas que você vem fazendo, irmão. Tudo se fará novo, porque é a sua vontade, meu querido. Eu não posso, irmão, obrigar a você a seguir esse caminho. Essa vontade tem que partir de você. Você tem que seguir por vontade própria. Eu apenas posso te mostrar o caminho, posso te direcionar. Esse canal aqui nada mais é para direção da palavra de Deus, para direcionar você. Eu não prego religião, meu querido. Eu prego a palavra do Senhor, porque religião não vai salvar ninguém. Muita gente que está dentro da religião está fazendo tudo errado, tudo que não agrada o coração de Deus. Então, na volta de Jesus, eles vão gritar: Senhor, Senhor, não profetizamos, não fazemos curas e milagres em Teu nome. E o próprio Jesus Cristo vai dizer: afastai-vos de mim, vós obreiros que fizeram tudo que é contra a lei. Em verdade eu vos digo, eu nunca vos conheci. Olha que palavras duras, amados. Tu já pensou, depois de tudo, a pessoa está pensando que está fazendo a vontade de Deus e está realmente fazendo a vontade do inimigo? Porque a palavra diz que quando um cego guia o outro, ambos cairão no abismo, ambos cairão no buraco. Não é possível. Por isso você tem que ter discernimento. Peça a Deus discernimento, sabedoria, capacitação e entendimento para aceitar Jesus e seguir os passos de Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, eu quero unir a minha fé com a sua. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para nos achegarmos na presença do nosso Pai Celestial e para poder agradecer as bênçãos recebidas, as bênçãos que ainda virão, porque, irmãos, se você tiver compromisso real com a palavra de Deus, Deus vai ter compromisso contigo. Isso é Bíblia. Amém? Então, aonde você estiver, eleve seu pensamento a Deus e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, nos livra de todo mal. Eu sei que foi ontem, é hoje e será para todo sempre, porque a Ti toda a honra e toda a glória, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Jeová. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, obrigado pelas bênçãos que ainda virão, obrigado pelos livramentos, Pai. Oh Senhor Jeová, sabemos que nada acontece sem a Tua aprovação, por isso, Senhor, faça da nossa vida a Tua vontade e o Teu querer. É o que te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória, meu querido irmão, minha querida irmã, reflita nessas palavras, amado, porque essas palavras nada mais é que vêm direto da Bíblia Sagrada. Amém? Eu te desejo uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário João Carlos e até o próximo vídeo.